Estamos iniciando mais um programa Agregando Valores, o nosso podcast de todas as quartas-feiras, às 20 horas. Então nós temos o nosso convidado hoje aqui, né, Pastor Diogo? Boa. Pastor Diogo aqui me acompanhando mais uma vez. O Pastor Carlos está de férias por enquanto, mas ele vai participar e de vez em quando vai ter eu, o Diogo aqui, o Pastor Carlos. A gente vai trocando aqui para não ficar sempre as mesmas pessoas, tá bom? Boa. Pastor, Vamos juntos. se apresenta aí, Pastorzão. Tudo bem? Boa. Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem aí. Mais um Agregando Valores aqui, para a gente bater esse papo legal. Tem sido muito bom estar aqui com você, viu, Pastor Daniel? Obrigado aí pela oportunidade. E hoje a gente está recebendo aqui, nas últimas a gente eu tenho apresentado aqui alguns professores meus lá do Seminário Teológico Batista MISPA, e hoje tem mais um professor aqui, que é o André Félix. Primeiro foi meu colega, né? A gente, quando eu entrei no seminário em 2019, ele estava terminando ali, e a gente teve uma matéria juntos, e depois se formou, se tornou professor, me deu aula também de Teologia Sistemática 4, né? Escatologia e eclesiologia. Então, se eu tiver algum problema com escatologia ou eclesiologia, o responsável é o André. Do André. Bem-vindo, André. Obrigado, pastor. Obrigado a todos aí pelo convite. Eu espero estar à altura dos meus antecessores, porque já veio o pastor Jonatas, pastor Júnior, João Paulo. Então eu espero não decepcioná-los. Eles elevaram muito a régua aqui, então eu espero estar à altura deles. A régua tá alta, mas sua régua tá lá também, eu sei. Vamos tentar. Pelo menos durante 2 horas a gente segura um pouco. Como eu tava falando aqui, o André, eu tenho uma listinha aqui, ó, do currículo dele. O André tem 28 anos, ele é pastor hoje lá na Igreja Batista no Jardim Salete, né? Jardim Junto Salete. com o pastor Edson Capri. Pastor Edson Capri e o pastor Rodrigo. Rodrigo também, Começamos colega o lá, colegiado ali este ano. colega lá do seminário também, né? Formado em teologia lá pelo MISPA, tem especialização em teologia sistemática, teologia ministerial, lá pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. E aí ele leciona lá ele tem curso sobre liderança e história da igreja, né? Pela Academia Fiel de Líderes e pelo Oeste. Como que é isso aqui, André? É o Seminário do Sudoeste. Vamos traduzir para o português, né? Seminário Batista do Sudoeste. Foi um curso avulso que eles deram aqui no Brasil, com tradução simultânea. Eu participei e a gente ganha um certificado de horas, né? Não sei se um dia eu vou chegar a utilizar essas horas, mas eu participei dessa matéria. Era um módulo sobre doutrina do Espírito Santo. Pô, muito legal. Muito legal. E muito bom ter você aqui para falar sobre esse tema, né? Ontem foi o dia em que a gente comemorou aí, né? Celebrou nós, protestantes, 506 anos da Reforma Protestante. Maravilha. Acho que foi um marco fundamental para a nossa tradição, né? Com certeza. E a gente quer falar sobre esse tema hoje, da Reforma. Eu queria já mandar a primeira pergunta para você, assim, a gente tem escutado falar muito, principalmente quando chega essa época, né? Reforma, mas às vezes a gente esquece um pouquinho o que ficou para trás, ou talvez não entende direito, né? Como foi essa linha do início da igreja e o desenvolvimento dela até chegar a esse ponto da necessidade da reforma. Se você puder fazer um panorama para a gente, aí depois a gente segue batendo esse papo. Certo. Uma pergunta muito boa, muito interessante, porque muitas pessoas ficam com isso na cabeça, né? Tá, se a história tem 2000 anos, né? Se o cristianismo tem 2000 anos, por que a gente fala tanto de um ponto específico, né? De uma data específica? Então nós podemos primeiramente dividir a história da igreja. Então durante o primeiro século, que a gente tem lá no livro de Atos, nós temos a igreja primitiva. Igreja dos apóstolos, igreja recebendo os gentios, a igreja que a gente conhece pela própria Bíblia, pelas escrituras. Depois nós temos o período que é chamado de patrística, de onde tem os chamados pais da igreja, que são as primeiras gerações depois dos apóstolos. Uhum. E aí nós temos homens como Tertuliano, como Justino, Clemente, Agostinho, talvez nomes que vez ou outra você já ouviu, né? Eu já ouvi uma frase, né? Eu vi uma vez que o sangue dos mártires, a semente da igreja, né? Quem foi que disse isso? Que são a igreja ali dos 4, 5 primeiros séculos, a igreja perseguida pelo Império Romano, a igreja que perseverou, a igreja que discutiu sobre a formação da Bíblia e tal. Então nós temos esse segundo período. Depois nós temos um período longo aí da igreja medieval, que vai mais ou menos do
do século VI, do século V, século VI, até o século XVI, onde nós temos a Reforma Protestante. E aí nós temos o período da Reforma, que durou um pouco mais de 100 anos, e depois nós já entramos nos períodos dos grandes avivamentos, das grandes missões, e desde o início do século passado nós estamos na igreja contemporânea, que ainda não tem um nome. Então em algum momento no futuro alguém vai olhar para nós e vai dizer, olha, aquela igreja do 1900 até 2000 não sei quando, era igreja assim, assim, assado. Isso que eu fiz agora com os irmãos do passado, né? Alguém fará conosco. Sim. Então nós temos aí a igreja primitiva, a patrística, a igreja medieval, a igreja da Reforma, período da Reforma, o período dos avivamentos e missões e a igreja contemporânea. Então se você pegar um livro de história da igreja, ele vai estar dividido assim, nesses 5, 6 grandes períodos que vão nos orientar para que depois a gente comece a aprofundar cada um deles e ver o que de fato aconteceu ali que de importante para nós. Legal. A reforma, ela acontece num momento, acho que, como você disse, da história, né? Nesse período, mas é óbvio que ali tem o direcionamento todo de Deus para que ela viesse a mudar, né, a história da igreja, a história do cristianismo. Mas de que maneira você poderia também falar para nós o que aconteceu com a reforma? Por que é chamado de reforma? Certo. Esse termo reforma ele é bem interessante. Muitas pessoas não compreendem a ideia do termo. Eles imaginam que reforma você dá um retoque, né? Ele fala, reforma melhorar uma igreja. Não. Reforma significa voltar à forma. Então você reforma uma casa, você constrói um apartamento, uma casa, sei lá. Tá lindo, tá bonitinho. Com o tempo vai começar a deformar. Eu acabei de pintar a casa lá. Nós acabamos de pintar a nossa casa. Tá linda. Aí daqui a pouco uma cadeira encosta na parede, um pernilongo que você mata e suja de sangue. Vou falar um negócio pra você, André. Eu tenho 2 filhos. Quem tem filho então, é isso, sabe, né, que vira lousa. Vira lousa a parede, cara. Parede, olha assim, aquela parede lousa. Não era assim, não tinha aquele desenho ali, não tinha aquela estrela ali, né? Dá um giz de cera na mão da criança pra você ver. Então, a reforma é voltar à forma. E aí, em determinado momento, nós vamos precisar reformar a nossa casa. Vamos voltar a nossa casa à forma antiga. A igreja, desde Pentecostes até o arrebatamento, né, que obviamente ainda não aconteceu, ela vai passar por períodos de menores e maiores dificuldades, períodos de avanço, períodos de perseguição, períodos de crise, altos e baixos. E o período que antecedeu a reforma foi um período de muita dificuldade, muita confusão, um período em que uma instituição cresceu muito, em que a tradição ganhou um peso maior que a própria palavra de Deus. Então a igreja estava se deformando. E esse não é um conceito novo. A maioria das cartas do Novo Testamento foram escritas para igrejas que estavam começando a se deformar. A gente vai lá para Gálatas, por exemplo, capítulo 1. Paulo fala, eu estou admirado que tão depressa vocês abandonaram o evangelho que eu ensinei para vocês para outra coisa. E aí logo em seguida ele fala, né? Olha, mesmo que venha um anjo e pregue uma coisa diferente, anátema, maldito. Então, reforma, voltar à forma. Então, a reforma protestante foi um movimento de voltar às escrituras, de voltar à doutrina, ao ensino que o próprio Cristo passou para a igreja. Então, a reforma não é assim, olha, isso aqui está ultrapassado, vamos pensar no futuro. Reforma é você olhar a sua vida hoje, peraí, vamos olhar para a Bíblia. Será que aquilo que eu estou fazendo está de acordo com a Bíblia? Nós fazemos esse exercício na vida pessoal. Mas a reforma nos encoraja a fazermos isso como igreja. Será que eu tenho ensinado a minha igreja? Será que é a minha denominação? Será aquilo que eu tenho vivido e passado adiante? Será que realmente está de acordo com a Bíblia? Eu costumo brincar. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente fala, a gente deveria ter a possibilidade de abrir assim um parênteses no final e colocar uma referência bíblica. Se a gente não consegue fazer isso, nós estamos com algum problema. Então, reforma foi o quê? Vamos voltar à forma original da igreja, vamos voltar à forma dos ensino dos escritos. E aí, nesse sentido, nós temos que o tempo todo estar analisando a nossa vida, ver se ela precisa de uma reforma ou não. Certo. André, quando a igreja foi instituída, né, após a ascensão de Cristo, a igreja vem caminhando e a gente não tem essa divisão, né, que a gente tem hoje, igreja batista, igreja
presbiteriana e tal, é uma igreja só que vem caminhando ao longo da história, e essa igreja vai, como você falou, vai perdendo aquela forma inicial que foi o plano de Deus para a igreja, o formato de Deus para a igreja, o molde de Deus para a igreja, e aí chega nesse ponto em que, poxa, tá muito fora do propósito de Deus, daquilo que as escrituras dizem. Alguém se levantou ali, né, e falou: opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Vamos voltar ali. Você pode falar pra gente, assim, quais são, porque a reforma ela tem os tópicos principais ali, sim, né? Sim. Foram 95 teses que Lutero pregou lá na porta da catedral, né? Mas hoje a gente tem resumidamente ela em pelo menos 5, os solas, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. E o que basicamente eles estão confrontando, né? Porque cada afirmação dele está confrontando uma deformidade, digamos assim, da igreja. Exatamente. Essa pergunta é o cerne da reforma, pastor Diogo. Porque o que acontece? O que foi o estopim da reforma foi a questão da justificação pela fé contra a venda de indulgências. E a partir disso, depois, o efeito dominó chegou em várias outras áreas. Mas como que é a questão, né? Vamos começar do macro para chegar aqui no ponto específico. Toda religião, toda crença precisa lidar com um dilema. E qual que é esse dilema? Como é que o ser humano ruim, pecador, consegue se apresentar de maneira boa, de maneira justa perante um Deus que é bom? Toda religião precisa responder essa pergunta. Isso está na própria origem do termo religião, que é religare, né? Que religar. Então, como é que você religa o homem com Deus? E tirando a fé protestante, a fé evangélica, o genuíno cristianismo, toda religião vai dar uma resposta através de obras. Então, você vai precisar fazer uma circuncisão, você vai precisar guardar a lei de Moisés, você vai precisar ir lá para o Oriente Médio fazer uma peregrinação, você vai precisar fazer ação social, obras, obras, obras. Quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, lá em Efésios 2, de 8 a 10, nós temos: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, a dom, né, um presente de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. O cristianismo, ele inverte isso. Ele coloca a salvação como algo que Cristo conquista, e as obras vêm depois como uma consequência, não como uma causa disso. O cristianismo é a única religião que não vai mandar você fazer um sacrifício para você ser salvo, mas vai dizer que você precisa crer num sacrifício que alguém já fez. Então a gente não precisa guardar dias da semana, guardar dietas, guardar a lei de Moisés. Por quê? Porque Cristo já cumpriu a lei, justamente porque nós não conseguiríamos. Então, quando nós vamos para o contexto da reforma, o que aconteceu ali? A igreja cristã, no momento, começou a trazer obras humanas junto com a obra de Cristo. Então, como que era o conceito católico, e boa parte do que eu vou dizer aqui ainda é a teologia católica hoje. O entendimento de que todo ser humano nascia pagão, mas a partir do momento em que era batizado, ainda bebê, se tornava um cristão. Então, a partir daquele momento, ele recebia um pouco da graça de Deus, das obras de Cristo, dos méritos da salvação de Cristo. A partir de um momento, aquele bebê crescia e ele já conseguia, por si próprio, tomar algumas decisões e manifestar a sua fé. Então, nós tínhamos a confirmação, que é outro sacramento da Igreja Católica. Porém, mesmo depois da sua confirmação, por conta do pecado, a gente poderia novamente perder essa condição de salvo, de justo. Então nós tínhamos os outros sacramentos. Aí tem a confissão, que é uma confissão feita ao padre, né? Padre, me perdoe porque eu pequei. E aí, para você ganhar o perdão, o padre te manda fazer algumas coisas, obras, né? Tantas Ave Marias, tanto Pai Nosso e assim por diante. E aí você tem diversos sacramentos que vão renovando a sua condição, o seu status de salvo. Então, a gente começa a perceber que o problema do catolicismo não é Cristo, a fé e a graça, mas está no somente. Eles vão ler Efésios 2, de 8 a 10, e vão falar, legal, mas precisa fazer alguma coisa a mais. Precisa do sacramento,
precisa da confissão, precisa da Eucaristia, precisa da extremunção e assim por diante. Então, na sua fala, assim, a ideia é Cristo, a salvação é por Cristo, essa é a ideia deles. Salvação mediante Cristo, mas acompanhado dessas obras. Exatamente. Cegas. Sem E aí essas obras não é possível. Vão trazer uma interpretação errada de Tiago, quando fala que a fé sem obras há mortas. Mas o que o Tiago está falando ali é o seguinte: agora que você já professou uma fé, pelos seus frutos, pela sua conduta, pelas suas obras, eu que não conheço o seu coração, vou conseguir ver se você de fato vive aquilo que você diz que vive. Né? Agora, na teologia católica, por mais que a gente siga os sacramentos, a gente não consegue ainda alcançar o favor de Deus. E aí o que acontece? A gente morre e vai para o purgatório, onde as nossas almas são purgadas, são purificadas. E é interessante que às vezes eu comento isso com alguns irmãos que vieram do catolicismo, eles falam, nossa, eu realmente vivi tudo isso, mas nunca parei para pensar na profundidade que era. Né? E aí nós temos missa de 7º dia, temos oração pelos mortos, por quê? Porque mesmo depois de morto, a sua alma ainda precisa ser purificada. Né? Contrariando o próprio texto de Hebreus, que é o homem está destinado a morrer uma vez só e vindo depois disso o juízo. Porém, na Igreja Católica, na teologia católica, algumas pessoas foram tão boas na sua vida com Deus que quando elas morrem, elas não vão para o purgatório, elas vão direto para o céu. São os santos, são os mártires, é a família de Jesus, são os apóstolos. Foram tão bons, né? Não como eu, o pastor Diogo, pastor Dena, são os caras bons, top, né? Então eles vão direto para o céu. Não vão pro purgatório. Os caras é top, são os santos, os caras que fizeram milagres, né? São pessoas assim fora da curva. E aí, o que seria a venda de indulgências? Seria um esquema de crédito ou débito, em que quando você pagava um valor, vamos supor, os méritos de São Pedro, que estão em excesso, o Papa, que tem a chave da igreja, conseguia pegar parte desses méritos e transferir para você ou para alguém da sua família que você comprou a indulgência. Então, a salvação pela graça mediante a fé foi jogada no ralo, né, com isso. Tinha né? poder de tirar o cara do purgatório e passar direto pro céu, é isso também? Exatamente. Por quê? Porque cria-se que, ainda creem, né, que tanto o Papa como o alto clero, literalmente, são os representantes de Deus, são a continuidade do colégio apostólico. Então a mesma autoridade que os apóstolos tinham, que Jesus tinha, eles também têm. Inclusive, em uma das teses do Lutero, ele fala isso, porque o Papa, movido de caridade, de amor, ele não pega esse dinheiro que está sendo usado para construir a Basílica de São Pedro e salva inumeráveis almas do purgatório de uma só vez. Tem alguma coisa errada aí, né? Aproveita, se a questão é essa, pega o dinheiro, dá uma canetada ali e resgata essas pessoas. Tinha até um vendedor de indulgências, Johann Tetzel, o nome dele, que ele tinha uma musiquinha enquanto ele vendia as indulgências, que ele falava assim: quando uma moeda no cofre tilintar, uma alma do purgatório irá saltar. Então sabe quando a gente faz momento de dízimos e ofertas, aí vem alguém com a moeda, joga e faz aquele barulhão, aquele barulhão, então o tilintar. A moeda tilintou no cofre, a alma do purgatório, opa, deu. Né? Claro, era uma canção, né? Não criam exatamente assim, mas uma canção que ilustra bem o entendimento. Agora, quando a gente vê que o justo viverá pela fé, quando a gente vê Cristo dizendo está consumado, quando a gente olha Paulo falando, se pregar alguma coisa a mais seja anátema, quando a gente olha o ladrão da cruz que estava sob justa condenação sendo crucificado, e Jesus fala que naquele dia, né, hoje mesmo estará comigo no paraíso, a gente não consegue sustentar essas coisas. E quando os protestantes começam a questionar isso, que todo esse sistema não se sustenta à luz da Bíblia, a resposta católica está na tradição, nas bulas papais, nos concílios e assim por diante. E aí os protestantes têm que ou aceitar a decisão da tradição católica, ou ficar com a Bíblia. E aí eles ficam com a Bíblia, somente as Escrituras. E a partir desse momento, então, passa-se a questionar tudo que a tradição da igreja fez até aquele momento. Então, os grupos protestantes, eles concordam que a salvação é somente pela fé, pela graça mediante a fé, que apenas Cristo vem e faz a obra. Mas quando eles fazem esse exercício de revisar toda a tradição, e aí a gente começa a ver algumas diferenças sobre ceia, batismo, questão de ordenação. Depois disso, olhando para o passado,
alguns teólogos vão colocar alguns pontos assim que são a base da igreja protestante, da igreja evangélica. E aí eles falam dos 5 somentes, que são conhecidos 5 solas, que é que somente a Bíblia tem autoridade sobre a igreja, porque na concepção católica é a Bíblia e a tradição. Não está na Bíblia, mas o Papa falou, então acata. A questão da justificação pela graça mediante a fé, que na igreja católica você tem as obras, até hoje é assim, por isso que a gente ora pelo... A gente é assim, né? Por isso que eles oram pelos mortos. Você tem Cristo como único mediador no protestantismo, catolicismo não, tanto é que eles oram para Maria. Eu sempre dou o exemplo de uma cena muito conhecida nossa dos brasileiros, que é do Alto da Compadecida, tanto do livro como do filme, né? A hora que você falou, eu pensei nesse filme, cara. Claro que assim, não é canônico, né? Mas representa um pouco que é aquilo. Eu sempre esqueço, é o João Grilo ou o Chicó que tá lá, o Chicó. E aí o Chicó conversando com Jesus e não consegue, é o que ele faz, ele apela pra mãe. Aí aparece a Fernanda Montenegro, né? Isso. E aí Jesus não consegue recusar um pedido feito pela própria mãe. E nesse filme Jesus era negro, cara. Isso mesmo. Nós tivemos um podcast aí falando sobre Jesus negro. Né? Verdade, E nesse verdade. filme era negro. E aí vocês estão gravando, estão fazendo a releitura agora. Tô fazendo um segundo aí, né? Não sei se vai conseguir manter o nível do primeiro, né? Foi bem legal, né? Foi bem legal. Bem legal. Demos muitas risadas, apesar dessa parte, né? O finalzinho estraga, né? Mas vejam como é grotesco isso, né? Com todo respeito a Maria e aos católicos que estão ou estarão nos ouvindo. Mas quando a gente olha para quem é Jesus, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito do entre os mortos. Ele é a cabeça da igreja, ele está à destra do Pai, colocando todos os inimigos por estravo dos seus pés. Ele é o Alfa e o Ômega. Esse é Jesus, o grande eu sou. Quem é Maria? Ele sustenta todas as coisas, Exato. Né? Quem é Maria? Por mais fiel que seja, como ser humano, como serva de Deus, é um ser humano, é uma criatura como nós. Uma filha de Deus como nós. E aí você chega a um ponto em que ela consegue interceder da mesma maneira que o filho. Opa! Então, vejam como isso é bizarro, né? Vejam como é uma coisa assim muito fora. Então, Cristo deixa de ser o único mediador. Se Cristo deixa de ser o único mediador, o último sola, né? O solo deu glória somente a Deus, ele está comprometido. Se você perguntar para outro grupo, eles vão dizer, não, nós damos glória somente a Deus. Ora, mas se você coloca um ser humano fazendo o mesmo papel que o Deus Filho faz, você não está dando glória, né? Você pode falar que está dando glória só para ele, mas na prática não. Você está dividindo ali a autoridade, né? Exatamente. E esses 5 solas, eles são o que vai diferenciar a verdadeira fé cristã de qualquer outra seita, de qualquer outra falsa religião. Quando a gente está, por exemplo, com batistas, presbiterianos, assembleianos, luteranos, enfim, nós discordamos às vezes de questão no culto, forma de batismo, a maneira, os critérios que a gente usa para ordenar pastores, mas tem que estar concordando com 5 solas, porque se um deles cair, caem todos. E aí a gente vai começar, né? Vamos começar a colocar obras. Você não pode comer isso, você tem que guardar tal dia da semana, você não pode pintar o cabelo, você não pode deixar a barba crescer, você tem que fazer uma peregrinação. E para sustentar isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar um outro livro em pé de igualdade com a Bíblia. Aí você tem, às vezes, um livro mesmo, o livro dos Mormons, né? Você tem o Evangelho segundo Allan Kardec, você tem a Sentinela, ou você tem as profecias do fundador da igreja. Um apóstolo moderno, que aquilo que ele falou tem pé de autoridade igual da Bíblia, ou você tem a profecia de uma profetisa, e aí você começa a colocar outros mediadores. Então toda vez que um dos solas cai, os outros caem juntos. Porque para sustentar que a salvação precisa de mais alguma coisa, eu vou ter que colocar alguém que disse isso. Então a gente percebe que o problema dessas outras seitas e alguns grupos modernos é o mesmo que o da Igreja Católica. Eles só mudam a pessoa. Ao invés do Papa, é o profeta fulano de tal. Ao invés de ser nos sacramentos, a abstinência a certos alimentos ou não comemorar aniversário, por exemplo.
e ao invés de você ter uma tradição longa de concílios, você tem um livro do seu fundador ali. Então, quando a gente entende o que são os 5 solas, a gente consegue filtrar todo tipo de engano, todo tipo de heresia. As igrejas, no período, né, que teve a reforma, a igreja principal era a igreja católica. Sim. As outras igrejas históricas, elas não tiveram nenhum papel diante daquilo que a igreja católica falava, ou como ela tinha toda a autonomia em relação até pregação da palavra. As outras demais igrejas, as históricas que eu estou falando, protestantes, elas não tinham nenhum tipo de atitude, ou não apareciam mesmo, porque teve que vir alguém da própria igreja, né, igreja católica, né, a questão estão falando de Lutero, né, e que através dele veio surgir uma nova doutrina, né, uma nova igreja, a igreja dos luteranos, né, e na época da igreja, não havia uma outra igreja histórica que tivesse em confronto com todas essas ideias e pensamentos da igreja católica? Certo. Uma coisa que a gente tem um pouco de dificuldade é que nós temos muito forte, talvez pela cultura católica no Brasil, essa ideia de nós vermos a igreja católica como a única igreja. E é um argumento que eles utilizam. Não, nós somos a primeira igreja, o nosso fundador está lá atrás, não é que nem vocês aqui assado. Mas a igreja católica ela nunca foi a única manifestação visível da igreja cristã na Terra. A gente tem isso no próprio Novo Testamento, que as igrejas eram independentes. Nós tínhamos os apóstolos ali como autoridade, mas você não tinha ingerência de uma igreja sobre outra. Mesmo depois que a perseguição cessou, que o império, entre aspas, se converteu, nós tivemos muitos desafios, muitos rachas ali, né? Nós sempre tivemos grupos dissidentes, grupos que rompiam com a igreja católica, mas a igreja, hoje chamada católica, tinha uma tradição tão grande que quando esses grupos saíam, o pensamento deles era sobreviver. Então não era, muitas vezes, formar uma nova igreja ou questionar alguma coisa. E nós tivemos, por exemplo, no século X, um racha da igreja católica do Ocidente e da igreja ortodoxa. E nós temos pouquíssimas informações sobre a igreja oriental aqui no Brasil. Até em livros mesmo é muito difícil achar. Esse racha é o que a gente conhece pelo grande cisma? Ou Exatamente. Entre a igreja oriental e ocidental. Exatamente. Talvez, eu vou dar alguns exemplos aqui que talvez os nossos ouvintes tenham visto ou lido a respeito dos cristãos orientais. Quando houve a invasão da Ucrânia pela Rússia, saiu uma notícia de que os patriarcas da igreja ortodoxa ucraniana mandaram os templos ficarem abertos para receber as pessoas e falaram para que nenhum sacerdote saísse de lá. Uma notícia que repercutiu aqui no Brasil. Quem são esses caras? São fruto da igreja oriental que no século X rompeu com Roma. Nós tivemos em 2014, se eu não me engano, um atentado do Estado Islâmico na Argélia, onde eles decapitaram 14 cristãos do outro lado do Mar Mediterrâneo. E aí até publicaram um vídeo chamando uma mensagem escrita com sangue à Nação da Cruz. E gerou uma campanha na internet, né? Nós somos a Nação da Cruz e tal. Aqueles cristãos eram cristãos cóptas. Quem são os cóptas? Os cóptas não são presbiterianos, os cóptas não são pentecostais, os cóptas não são batistas. Os cóptas, eles vêm da tradição oriental. Inclusive, nós já tivemos alguns registros que na virada do milênio, nós tínhamos mais cristãos cóptas no mundo do que cristãos anglicanos, por exemplo. Esse era um registro que nós tínhamos. Então existe todo um cristianismo oriental que nós temos poucas informações sobre ele. Inclusive tem um relato muito interessante, depois que a reforma já havia começado, em que Lutero se encontra com um pastor, com um sacerdote da igreja etíope. E Lutero fica muito encantado com a doutrina da igreja etíope. E o sacerdote, o pastor da igreja etíope, chega a dizer para ele que se Roma não tivesse sido distanciado do Oriente, a reforma não seria necessária. Que a reforma foi necessária justamente porque Roma rompeu com eles. Então nós sempre tivemos outras manifestações da igreja cristã.
Agora, quando nós pensamos nas igrejas históricas aqui no Brasil, como luteranos, anglicanos, presbiterianos, batistas, congregacionais, enfim, todos eles já são desse período para depois. Então, a origem desses grupos está nesse questionamento, né? Então, eles já nasceram na sua gênese questionando o status quo, por assim dizer. Eu lembro que em 2017, com os 500 anos, algumas pessoas até compartilharam, né? 500 anos desobedecendo o Papa. Por aí. Interessante, André, você falar do Papa, porque, por exemplo, quando a gente fala somente a Escritura, ele está fazendo esse confronto direto com a autoridade do Papa, né? Exatamente. Porque a Igreja Católica, ela não diz que o Papa é infalível, né? Que o Papa não peca. Mas quando o Papa está ali sentado na cadeira, né? Uhum. Ali é o ex-cátedra. Exatamente. Dali ele é a voz de Deus falando ali, né? Então, esse é o tipo de autoridade que eles estão dando e que eles estão reverenciando, né? Na figura do Papa. Mas é um dos pontos aí que os reformadores... E aí, Lutero, ele crava lá, né, as 95 teses, e ele vai brigar com essa questão aí da autoridade não ser do Papa, mas ser das escrituras. Mas tem algumas pessoas que antecedem eles ali, né, que a gente chama de pré-reformadores ali, inclusive pessoas que já vinham... debatendo e questionando essa questão, confrontando, né, pessoas que foram martirizadas, até John Hus, exatamente. Wycliffe, né? Uhum. Como que você vê assim a importância desses caras? Porque hoje o mundo leigo ele fala assim, pô, vê a reforma, né, o post no Instagram, de uma hora pra outra, e não assim, sei né? o que, a reforma, Lutero, né? Mas a gente tem assim grandes homens de Deus que se levantaram aí para abrir esse caminho, essa parte, né, mais dura, né, de iniciar essa briga. E a gente sabe que tem pessoas que vieram depois, né, que pegaram aquilo ali, aquela contribuição grande que Lutero teve naquele momento, mas que eles desenvolveram a doutrina e esse confronto, né, e tocaram à frente essa reforma aí, né? Sim. Você pode falar um pouquinho desses caras que precederam? É muito importante a gente falar sobre isso, Pastor Diogo, porque a gente consegue entender, como o pastor Denner comentou, a soberania de Deus guiando toda a história. Porque quando a gente olha o que era a igreja romana antes, você vê como é que esses caras conseguiram fazer tudo isso, né? O que aconteceu, né? De onde vieram, né? E em especial a partir do século 12, 13 ali, onde nós tivemos muitos problemas, muitas deformidades na igreja. Então nós tínhamos uma tradição de séculos aí, de uma igreja estabelecida, com alguns questionamentos, como eu falei. Inclusive, teve períodos na história em que a igreja teve 3 e até 4 papas, né? Problemas ali internos. Mas era uma estrutura muito grande, uma estrutura muito forte. E nós sempre falamos dos antecedentes da reforma. Coisas que foram enfraquecendo essa estrutura, ao ponto que quando vieram Lutero, Zwinglio, Calvino, Simons e companhia, a igreja não conseguiu contê-los como fez com os outros. E nós temos os pré-reformadores, nós sempre destacamos 3, que foram os mais fortes. John Wycliffe na Inglaterra, o que é importante quando a gente estuda a história da reforma inglesa, que a gente pensa muito no rei, né, no divórcio, etc. Tal, mas a Inglaterra já havia experimentado um pouco desse questionamento com Wycliffe, que estava tentando entregar a Bíblia na língua inglesa para eles, ali não conseguiu. Nós temos na Itália, ali muito próximo ao Vaticano, o Jerônimo de Savonarola, e nós temos na República Tcheca o Joe Hus. Inclusive teve um debate de Lutero com os católicos, se eu não me engano foi com Tomás Caetano, Carretan, em Leipzig, e ele acusou Lutero de ser um russionista. Tipo assim, isso que você está ensinando já foi ensinado antes e a igreja já recusou. Então nós tivemos pré-reformadores, Joe Hus e Jerônimo foram martirizados, foram mortos pela igreja. Tem até aquela história que falam, né, que o John Hus, quando tá indo ali ser martirizado, ele diz que
vocês estão matando um ganso, ganso, né? Que é o significado do nome Do dele, nome né? Hus. Uhum. E acho que da cidade dele ali, né? Sim, Da região, ali, uma aham. região que tem... Que virava uma espécie de sobrenome, né? O John de lá, e ficava... Mas vai surgir um cisne que ele tá querendo dizer que é o... Depois afirmam, né? Que é o... Que é o Lutero. Não necessariamente foi ele que disse isso, né? Exatamente. Parece que tem um negócio assim... Que a gente vê isso aí de logo, pensa em uma profecia, assim, né? Parece uma espécie de tipo assim, o Hus teve uma Ele visão. chutou, né? O Hus teve uma visão, assim, vai vir Lutero, assim, tal. E o Hus foi martirizado, né? Foi queimado, e um pouco antes de ser queimado ele falou isso. O Wycliffe não foi martirizado, mas depois ele foi exumado, esquartejado e jogaram o que restou dele no mar. Então subiram depois de morto. Esquartejaram e... Jogaram no mar. Por conta de uma crença da Igreja Católica, a gente vê isso até naquele filme As Cruzadas, sobre primeira e segunda ressurreição. Então, os soldados que estão lá em Jerusalém, eles querem queimar o corpo dos mortos por conta das doenças, né? E o padre fala para não queimar, porque senão eles não iam participar da primeira ressurreição. Mas fechando aqui um parênteses, né? Mas eu lembro que na aula de escatologia você leu um texto lá que o mar e o fogo iam devolver os corpos. Você não leu isso aí lá? Sim. Então, essa é uma crença deles, tá? Não tô falando que vai ser isso, não. Então tá bom. É uma crença que eles tinham ali. É uma crença que eles tinham ali. Tá, porque todo o corpo, depois de um tempo, né? Mesmo quem foi enterrado... acaba, né? Acaba, tem mais nada ali, né? Então, por conta dessa crença ser muito forte, nós tivemos alguns registros de pessoas que foram exumadas para que o cadáver fosse destruído. Inclusive, algumas pessoas consideradas hereges morriam daquela forma, queimadas ou coisa assim, justamente para ser um castigo, inclusive pós-morte, né? Inclusive, a gente tem hoje pessoas, famílias que não aceitam cremar o corpo hoje, né? Por conta disso, né? Por Até conta hoje. dessa crença de que não vai haver ressurreição. Então, mas além dessa crise religiosa, né, com os pré-reformadores, nós tivemos também muitos grupos anabatistas, depois a gente pode até falar um pouco sobre eles. Nós tivemos outras coisas. Nós tivemos a invenção da prensa móvel, conhecida como prensa de Gutenberg, porque a missa em latim, na Igreja Católica, era feita até alguns anos atrás. Assim, no Brasil, né? Até o Vaticano II, né? Exatamente. Que acho que foi em 61, 62. Exatamente, tem menos de 100 anos. E a Igreja Católica fazia a missa em latim, tudo circulava ali na língua e as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Por isso também que eles investiam tanto em imagens, para você ver aquela imagem e aprender a história. E o protestante, o que ele quer fazer? Quer dar a Bíblia para o povo. Porém, era muito difícil você fazer isso sem energia elétrica com uma pena, né? Com uma caneta, né? Agora você tem uma prensa móvel, então você coloca ali as letrinhas, coloca a tinta, põe a folha, fechou e rapidamente você tem rapidamente comparado com o que era antes, né? Com o que era melhor antes, do que escrever, né? Muito melhor que escrever. Então isso ajudou a propagar as cartas, os livros e a própria Bíblia. E nós tivemos Gutenberg, também... né? Foi o primeiro. Exatamente. Tanto é que ficou conhecida como prensa de Gutenberg, né? E nós tivemos outros tipos de crise também no que diz respeito ao conhecimento. Você pega alguns mapas antigos, assim, medievais, qual que era a crença? Jerusalém ficava no meio, aí você tinha a Europa, a Ásia no alto, Europa para cá e a África aqui embaixo. E lá em cima tem alguns mapas medievais que ainda tá lá o Éden, lá no norte, lá no topo, né? Fazendo uma associação dos 3 continentes aos 3 filhos de Noé depois do dilúvio. Só que o que acontece? Você descobre a América. E aí? Né? E assim, esse é um assunto que a Bíblia não está cravando questão, mas quando a igreja chega e fala é isso e ponto, né? Quando os representantes de Deus falam é isso e ponto, e depois você descobre que não é, e aí, né? Então aquela história, aquela pessoa que você convive com ela há 30, 40 anos, e depois ela mente pra você começa a se perguntar, será que ela já não me enganou antes? Aquela coisa. Nós tivemos também a questão do geocentrismo e heliocentrismo, né? Isso. A igreja fechou a questão ali de que o Sol girava em torno da Terra e a Terra era o centro do sistema solar. E descobrimos que não, na verdade o Sol que é o centro. Aí você começa a olhar, pô, esses caras erraram tanto, será que eles não podem ter errado com outra coisa? Nós tivemos também a formação dos Estados Nacionais. Isso é um pouco longo, mas basicamente é assim. Nós deixamos de ter o império na Europa. E agora nós tínhamos países, tínhamos nações.
Então, para um governante, para um rei, ver o povo dele pegando dinheiro, colocando no local e esse dinheiro indo para Roma, é chato. Porque ele quer o dinheiro ali no país dele. Ver uma estrutura, uma igreja com tantas terras, ele não ter, ele fica, pô, é chato, né? Então, quando essas autoridades políticas começam a ver que tem um grupo muito forte batendo com a igreja, mesmo que eles não sejam religiosos, vão olhar assim, ó, a oportunidade que eu queria, né? Vai lá, vou proteger você. Não, fala mesmo. Ó, você quer uma oferta? Eu vou ajudar você, né? Não é muito diferente do que acontece hoje, né? Então, muitas coisas foram acontecendo que enfraqueceram a Igreja Católica Apostólica Romana. E, por último, nós tivemos também um movimento intelectual do renascentismo, do humanismo, que valorizava muito você consultar as fontes. Então, houve, por parte dos intelectuais, e quase todo intelectual da época estava associado à igreja, um movimento de voltar lá atrás. Voltar antes do latim, voltar ainda no grego, né? O Zwinglio, por exemplo, que foi um reformador muito importante, ele fala que a maior parte da vida dele como sacerdote católico, como monge, foi estudando a tradição da igreja e não estudando a própria Bíblia. Uhum. Né? Então, houve muitos movimentos ali que prepararam o terreno. E aí, quando vem Lutero, Zwinglio, Calvino e companhia, ele já pega uma conjuntura, um cenário diferente do que John Hus, Wycliffe e tantos outros. Então, a igreja hesita em persegui-los, a igreja tenta fazer alguma coisa, a população já está mais ligeira, já não está aceitando tudo, e aí Deus vai preparando a história que quando vem, deu no que deu. Mas de qualquer maneira, a igreja armou algumas ciladas para tentar tirar a vida do Lutero, né? Sim, sim. Nós tivemos um episódio muito famoso, depois da reunião em Worms, em que tem aquela famosa frase, né? Minha consciência é cativa a palavra de Deus. Pediram que Lutero renunciasse cerca de 40 das 95 teses. Isso já foi em 521, 4 anos depois. E Lutero não renuncia. E aí ele volta com medo, porque ali ele sabe que muito provavelmente ele iria ser preso e até morto depois. Só que ele era amigo de um nobre, o Frederico, né, o príncipe eleitor, o duque Frederico. Uhum. E aí aquela questão que nós comentamos, para o cenário político era interessante uma reforma também, né? Agora, os reformadores não tinham nada a ver com isso. Tá pregando a palavra. Se o rei resolveu dar espaço, eu vou lá e vou pregar. Então, o que o Frederico fez? Ele forjou um sequestro. Com a sua cavalaria, ele forjou um sequestro, fingiu que raptou Lutero e levou Lutero para o seu castelo em Wittenberg. E Lutero ficou ali um período onde ele terminou de traduzir a Bíblia para o alemão. Ele deixou a barba crescer e adotou o apelido de Jorg. Então ele foi protegido ali pela nobreza, né? Pelo Frederico no caso, e naquele tempo preso ali enclausurado no castelo, ele consegue terminar a tradução para o Novo Testamento. Então a igreja talvez a igreja católica até pensou, se a gente tivesse feito isso antes, né? Porque quando as 95 teses chegam para o Papa Leão, que era o Papa da época, ele fala alguma coisa assim, isso aí é só mais um alemão bêbado, né? Alguma coisa assim. Depois que ele vê que a coisa está desandando, ele manda uma carta para Lutero. Aí Lutero pega essa carta e ele queima. Então, ele era meio fora da curva também, né? Então aí você já tem os ânimos alterados. Mas aí, no caso de Lutero, foi protegido, né? Pela nobreza da época. Já o Zwinglio não teve a mesma sorte, né? O Zwinglio era capelão do exército. E quando teve uma guerra entre alguns senos lá na Suíça, ele foi como capelão. Foi descoberto, foi morto, queimado, esquartejado e as suas cinzas jogadas no Rio Reno. Então, sumiu. Rio Reno? Acho que é. Sumiu o Zwinglio. O Zwinglio deixou de existir, né? Pode. Vocês já devem ter assistido aquele filme O Livro de Eli, né? Com Denzel Washington. Então ele passa o filme inteiro protegendo aquele livro que ninguém sabe, né? Quando chega no final ali, a gente sabe que é uma versão da King James, né? A Bíblia do Rei Tiago, que ele vai narrar, tá passando. ele vai editar lá. E ali é interessante que esse filme ele traz o cara que está caçando aquela Bíblia e tentando tomar aquilo dele ali, ele fala, né? Por diversas vezes durante o filme, ele fala: quem tiver aquele livro
vai conseguir controlar todas as pessoas, né? Exatamente. E parece que é isso que acontecia no período da Reforma com a igreja. E acontece hoje, né? Então. Querendo chegar. Tô querendo caçar. Consulta a Bíblia, né? Tô querendo caçar de você alguma coisa nesse sentido aqui. Porque, pra gente entender legal aqui essa história, naquele período da Reforma, quem tinha acesso à Bíblia era só a igreja. Exatamente. Era só o Papa, os bispos, os padres, os monges, essa galera. O irmão o fiel que frequentava ali as celebrações, que se a gente fosse dizer, né, nos dias de hoje, o cara não tem a Bíblia ali na língua dele, tava tudo em latim. Então, o que ele falar, a gente é obrigado a acreditar, né? Não tem como questionar, então. Exatamente. Para a gente entender aqui a importância da reforma, porque a briga foi essa aí, né, de Lutero. A gente tem que colocar, não só de Lutero, né, mas os pré-reformadores de Lutero também, trazer a Bíblia para a língua do povo, né? Hoje, como você já adiantou, hoje ainda acontece esse tipo de situação, né, dos caras que, mesmo a gente tendo a Bíblia, mesmo todo mundo, a gente tem várias versões hoje disponíveis, e eu costumo dizer, da facilidade é tão grande que você baixa um aplicativo grátis no celular. Tem um monte ali. Né? E ali você tem todo tipo de versão que você quiser. Ainda assim, a gente, muitas vezes, muitas pessoas se tornam vítimas de uma interpretação. Exatamente. De um papa, de um frente, apóstolo, né? de um pastor, de um líder. Tem uma boa eloquência, né? Trazendo mais, pastor, não sei se eu estou adiantando muito o assunto, mas trazendo mais assim, a gente precisa de uma nova reforma nesse sentido, André. Como que você enxerga? Tem uma frase que surgiu, talvez uma segunda, terceira geração da Reforma, né? Não foi uma frase de Lutero, mas que fala que a Igreja da Reforma está sempre se reformando segundo a palavra de Deus, né? Eu agora esqueci em latim, né? Ecclesia reformada, sempre reformar, secundo verbum Deo, alguma coisa assim, né? O meu latim, eu não falo latim, tá? Eu decoro umas frases, a gente joga assim, né? Ficou legal. Alguma coisa assim, né? Então, assim, a igreja... A igreja que veio da reforma, nós devemos estar sempre nos reformando segundo a palavra de Deus, né? Então, quais são as semelhanças do cenário que os protestantes tiveram lá, que os reformadores tiveram, com o nosso cenário aqui no Brasil, por exemplo? Tem uma frase de Lutero que ele fala que se você pegasse todas as lascas da cruz de Cristo, você fazia uma ponte de Roma até Jerusalém. Essas lascas que diziam que eram, né? Que eram da cruz de Cristo, né? Tanto é que o primeiro nome que o Brasil teve, dado pelos portugueses, foi Ilha de Vera Cruz. Por quê? Porque em uma das caravelas tinha um pedaço de madeira que diziam que era da cruz de Cristo. Da verdadeira cruz, da Vera Cruz, né? Então, apelidaram o Brasil, né? Deram o nome ao Brasil de Ilha de Vera Cruz, Ilha da Cruz Verdadeira. E aí Lutero falou, tem tantas lascas por aí, se você junta tudo, você faz uma ponte aí de Roma até Jerusalém, né? Não sei qual a distância, mas todo mundo entendeu, é impossível você fazer isso, né? E o que nós temos hoje, né? Hoje nós temos a pedra de Jerusalém, a água do Rio Jordão, o sal do Mar Morto, você tem essas coisas, né? Então você tem essas relíquias que elas ganham uma conotação de amuleto, de uma coisa sagrada, e fica ali. A mesma coisa, mudou o nome, mas tá ali. Mas as pessoas, eu acho que elas, de uma certa maneira, elas são presas a isso também, né? Elas gostam do sobrenatural. Exatamente. Eu vou denunciar aqui uma situação. Eu não vou dar todos os detalhes, mas eu estava num lugar, né? E a gente estava responsável ali para fazer a alimentação da galera e tal, né? O pastor sabe do que eu tô falando. Eu vou levar você para conhecer. Eu entendi a sua mensagem, ó amado. Aí a gente tava lá fazendo a alimentação. Entre as pessoas que trabalham nesse local, tinha um cara que não parava de falar, né? Eu vi que ele era novo convertido e tudo mais. E ele falava muito, e aí eu peguei e falei, fiz uma brincadeira, né? Tinha um galão, né? Esses galões de 20 litros, né? Sim. Eu falei, ó, esse galão aqui, ele é lacrado por um amigo meu, ele mandou lá de Jerusalém pra cá. E ele mandou pra mim, essa água aqui, ela foi completamente vinda do Jordão, cara. E eu comecei a falar lá umas besteiras pra ele, que umas pessoas tinham
posto as mãos e não sei o que. O cara ele ficou assim, querendo beber daquela água de qualquer jeito. Aí você falou pra ele que ele não podia. Não, eu falei, não pode beber essa água, né? Essa vida separada aqui, eu ainda brinquei com Se você cobrasse, ele pagava pra. Cara, eu acho que se eu cobrasse, ele pagaria. Então, eu acredito também que, é lógico, desde essa época, né? Ainda foi a questão central da briga do Lutero, né? E tem um filme muito bom, inclusive, que passou no cinema um período, muitos anos atrás, e ele hoje, acho que você consegue encontrar em alguns lugares, talvez você tá no YouTube. E é legal, porque ele vai contando aquelas situações de Lutero, e quando ele cai a ficha, quando ele tá, se eu não me engano, ele estava em Roma, e ele estava subindo uma escadaria de joelho, e as pessoas ali carregando cruz, as pessoas fazendo todo o sacrifício, e ele tinha acabado de comprar o perdão de um tio dele, se eu não me engano. Que ele chegaria lá em cima, ele falou, mas no filme, né, dando a entender que quando ele chegasse lá em cima, os pecados do tio teria sido perdoado porque ele acabou de comprar lá embaixo. Uhum. E o negócio mostrou-se para ele tão assim frio, né, porque tinha um camarada sentado lá vendendo as indulgências, né? Uhum. E o cara fez de qualquer jeito para ele. Quem que é que tá lá morto da sua família que você quer pedir perdão? Vai logo. Deposita aqui X. E os pecados do seu tio, quando você chegar em cima, serão perdoados. E aí foi ali, na ideia do filme, que a ficha dele foi caindo. Uhum. Mas dá pra mostrar que as pessoas elas são presas a essa questão do sobrenatural. São. E quem tem o poder, Uhum. né, o cara que fala, a igreja que é dona... O cara que representa a voz de Deus. Exatamente. Eu particularmente não tenho um problema com o termo, com a expressão religião, tá? Uhum. Tem um pastor na semana que até brinca, eu sou religioso profissional. Mas eu entendo quando algumas pessoas fazem essa separação de evangelho com religião, porque as religiões, elas possuem esse tipo de comportamento, de elemento comuns a ela, né? Quando a gente tá lá no Novo Testamento, o grande desafio ali para os primeiros cristãos era se desapegar da lei, das tradições dos sabinos, das dietas, da guarda do sábado, aquele monte de coisa, e que muitas vezes eles queriam colocar esse fardo sobre os gentios convertidos. Uhum. Então eles eram muito apegados àquelas regrinhas, àqueles costumes, aquela coisa toda. Durante a Reforma, nós temos as indulgências, a pagação de promessa, as lascas da cruz de Cristo, e hoje no Brasil nós temos parte disso. Feriado, dia 12 de outubro, né? Tem muita gente que não sabe. A Nossa Senhora, que não é nossa, né? A Nossa Senhora Aparecida, que é a Maria, por que ela tem esse nome? Porque ela apareceu. E quando você pega a estrada no feriado, você vê pessoas peregrinando, às vezes indo até a pé para Aparecida, para lá subir escada, para lá fazer coisa de joelhos. Então, o que é isso? São obras. Muitas vezes a gente pensa em obras, como vê na Bíblia, obra social, mas a Bíblia chama de obras todo tipo de atitude, né? Uhum. Mas isso faz com que as pessoas se sintam participantes. Porque a doutrina da justificação pela graça mediante a fé, ela liberta, mas ela humilha antes. Uhum. Ela humilha antes. E o próprio Lutero falava que ele ficava desesperado, porque ele via que ele não conseguia alcançar aquele padrão de santidade. Então seria assim, eu chego aqui pro pastor Diogo e falo assim, tá aqui um presente caríssimo. Ele, nossa, que legal, eu nunca consegui isso, tal. Aí eu dou o presente e falo assim, depois você me faz o Pix, tá? 100 mil. Eu não dei um presente para ele, eu coloquei uma dívida. Certo. Então se eu entendo que Cristo fez metade da obra e metade a minha, eu tenho uma dívida ainda. Não está consumado, né? Ele não foi o autor e consumador da fé. A obra não está completa, ele não foi aquele, né, que começou e vai garantir. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, se fazer alguma coisa, o que é? São os sacrifícios, são as doações. É ficar preocupado, olha, se o relógio virar aqui, esse ponteiro virar onde estiver em casa, eu tô pecando. Aí a pessoa fica mais preocupada em não desagradar do que agradar. E foi desse fardo que Jesus veio libertar. O fardo, porque o fardo dele, o jugo dele é suave, é leve, porque não tem esse peso do legalismo, das coisas que a gente tem que fazer. Então, ela primeiro nos humilha, porque a gente entende que a gente não está fazendo nada. Que Cristo fez, né? Como eu falei, não é o sacrifício que a gente faz, é o sacrifício que a gente crê.
E Cristo fez o sacrifício justamente porque se ele não fizesse, ninguém ia conseguir fazer. É justamente por isso. E Romanos fala isso quase todo o versículo, né? Depois que a doutrina faz isso, a gente entende que ela nos libertou, né? Libertou o Diogo de fazer o 100 mil de Pix. Né? Só que quando a gente se sente participante, ao mesmo tempo que a gente é escravo, a gente começa a sentir orgulho disso. E aí nós temos a parábola, né, do que tá o fariseu e o publicano orando. Graças te dou ao Pai, que eu não sou como esse Zé Ruela aqui. Eu dou o dízimo, eu guardo a lei, eu jejuo, tal. É a questão da oferta da viúva pobre. Ah, só deu isso, meu. E é interessante no contexto que Jesus não está condenando o dízimo. Jesus fala, não, vocês devem sim dar o dízimo dessas coisas, mas sem omitir o mais importante da lei. Ou seja, Jesus está falando o seguinte, ó, se você não tiver amor, misericórdia, justiça, eu não quero o seu dinheiro. E às vezes a gente está evangelizando, discipulando alguém, falando da graça, do amor de Deus, a pessoa está relutante. E aí um dia passa, né, a parábola do semeador, os corvos, né, os enviados de Satanás ali, nossa, o fulano falou comigo e mostrou que isso aqui é sério. Porque agora eu uso saia e não uso calça. Porque agora eu parei de comer carne de porco. Aí você vê, meu, Não trabalho sábado. a pessoa jogou uma carga pesada sobre você e você tá feliz. Por quê? Porque no fundo você quer fazer parte, né? Ah, mas eu tô fazendo junto, tá vendo? Né? Olha só, eu faço a barba, o André não faz. Né? Eu guardo o sábado, porque eu guardo os 10 mandamentos, a igreja sua não guarda, né? Então começa a colocar um monte de coisas que a Bíblia não ensina e se achar superior com isso. Tem aquela passagem em Lucas, agora eu não me lembro se é no capítulo 10 ou 13, não sei se é o 10, 13 ou se é o 13, 10, tá? Mas Jesus cura uma mulher no sábado que estava há 18 anos com o espírito e andava encurvada. E aí a Bíblia fala que o chefe da sinagoga fica indignado. Mas não é qualquer cara, é o chefe da sinagoga. Por que ele está indignado? Porque Jesus curou no sábado. E ele vira para a multidão, aí ele ignora Jesus, vira para a multidão e fala, ó, 6 dias para ser curado, esse aqui não. Aí Jesus dá um esculacho nele ali. Aí você vê que a loucura que chega quando a gente tira a questão da justificação pela graça mediante a fé. A irmã dele, filha de Abraão, dos patriarcas, dos 6, dos profetas, 18 anos, meu, com problema de saúde, e ao invés daquele cara que era uma autoridade, tá dando glória a Deus, ele tá indignado, criticando Jesus e dando bronca no povo, né? Então, quando a gente não entende quando a gente não entende a justificação pela graça mediante a fé... A referência. É o 13 e 10, né? Obrigado. 13 e 10. Obrigado. 13 e 10. Quando a gente não entende, a gente vai se escravizar e a gente vê isso hoje. Algumas pessoas que vêm de grupos muito legalistas ou grupos que não são muito legalistas em tradições e costumes, mas que exigem um ativismo assim desenfreado da pessoa, você percebe que a pessoa não vive a beleza do evangelho. Meu, ó, eu tô aqui, vou lá pro seminário depois, vou chegar em casa um dia corrido. Mas quando eu deitar no travesseiro, eu vou agradecer a Deus por ter o privilégio de viver assim. Porque é bom viver assim, né? Conheci o pastor Denner agora, meu irmão. Aí a pessoa, ela tá tão preocupada em não quebrar uma regra, ou tão preocupada em completar o que Cristo fez, que ela fica o tempo todo assim. Ai, mas aquela camisa do pastor Diogo, tem 2 homens ali meio estranho. Ai, mas o pastor Denner soltou uma piada aqui. Eu nem vi, nem vou usar mais. Mas... Agora que eu vi, obrigado. Aí vem, mas esse discurso do André é um discurso... A pessoa está tão preocupada que ela não está vivendo. E a mesma liberdade que Jesus trouxe para aquele povo e que muitos não entenderam é a liberdade que os reformadores voltaram e que nós devemos pregar hoje para as pessoas. Ó, esquece esse guru, você tem acesso direto ao Pai porque é aquilo que Cristo fez. A Bíblia, cara, a Bíblia. Ah, mas a pessoa falou que foi um anjo, que foi um ser. Tá na Bíblia. Vê a Bíblia, julga com a Bíblia, né? Então, com a Bíblia você julga o resto, não o contrário. Então, o que eles se reivindicaram lá naquela época, em 517, nós temos que reivindicar hoje e passar para as pessoas. É a compreensão errada da liberdade, né? Que as pessoas têm o conceito da liberdade, eu posso fazer tudo. Se você, o mundo diz aí, se você é livre, você pode fazer o que você quiser. Se sentindo mas bem. se sentindo bem. O evangelho é o que liberta de verdade, porque aí você de fato pode dizer, não, eu não preciso fazer isso aqui.
Exatamente. Eu não preciso fazer isso, eu Exatamente. não sou escravo dessa situação, desse pecado, desse tipo de atitude, desse tipo de coisa, né? Então o evangelho é lindo, né? Demais. Sim, maravilhoso. O que a gente também pega essa questão, né, que às vezes eu paro um pouco para ficar questionando a religiosidade dentro da própria igreja hoje, porque por isso que a gente estava até querendo comentar sobre essa questão da reforma hoje dentro da própria igreja cristã, né, da igreja evangélica. Uhum. Às vezes são pormenores, são coisas bem simples e a pessoa não percebe que ela está algemada, né? E às vezes ela pega uma questão da tradição dos pais, dos avós, que também foram evangélicos, né? E vamos falar só de um exemplo aqui, não dizendo que o exemplo, a situação está errada, que não está errado, mas a maneira de agir, né, em relação a isso, né? Por exemplo, eu já vi muita gente dizendo, né, que se você não dá o dízimo, né, você está em pecado. Não, você não deu dízimo, então você está pecando, né? Ou uma outra situação, isso eu já presenciei em várias igrejas, uma por ser pastor, né, e outra por ver isso acontecendo dentro de algumas igrejas. Pastor, eu não ceei esse mês, eu estou em pecado, pastor, né? Ou, por exemplo, a minha mãe tá acamada em casa, ela tá lá suplicando para levar para ela a ceia até em casa, porque ela precisa cear. Senão, ela quase não vai para o céu se morrer. Não vai ser abençoada. Não vai ser abençoada. Uhum. E o cristianismo, talvez ele tá trazendo para os dias de hoje algumas dessas práticas para dentro da igreja, né? Sim. Gente, nós temos que tomar muito cuidado. Esse exemplo da ceia que você deu é um exemplo que eu sempre dou também. E às vezes é engraçado que eu dou esse exemplo, você percebe que as pessoas que estão ouvindo dão risada. Eu brinco, essa risada é condenatória, você está se entregando. Ou quando, sei lá, a pessoa teve uma discussão muito forte lá com o marido ou com a esposa, e aí ele vai se punir, né? Eu não vou ceiar hoje porque o que eu falei pra ela eu não deveria ter falado, né? Religiosidade. Aqui é a autopenitência que os católicos... Exatamente. Ou a pessoa faz o contrário. Nossa, eu perdi a hora pra ir no culto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o Pix daquele missionário lá de Moçambique, eu vou dar a menor oferta que eu tenho pra ele. Aí a pessoa tá compensando. Pode dar oferta para missionário, não tem problema. Bênção, né? Mas a gente funciona assim. A gente vai compensando, a gente se pune e se compensa, né? Eu já fui tantas vezes lá, eu não vou hoje não. A gente... É muito fácil, se a gente não se policiar, se a gente não se reformar, a gente cometer esse tipo de... a gente ter esse tipo de comportamento. É muito fácil. Eu vou me punir, eu vou me recompensar. A gente fica assim. E são pequenas deturpações do que é a justificação pela graça mediante a fé. A função, a tarefa de nos tornar justos foi feita por Cristo, né? Não é uma coisa que nós fazemos. E muitas pessoas, quando escutam isso, ficam até meio assim, André, esse discurso aí, a pessoa vai pecar e vai falar que tá santa. Não, porque aí que vem as obras. Quando eu olho o amor que Cristo fez, quando eu olho que ele cumpriu a lei que eu não conseguia, eu quero agradá-lo. Sim. Mas eu vou agradá-lo com um coração sincero, grato e humilde. E não como o filho mais velho na parábola do filho pródigo. Porque esse é um bom exemplo, o filho pródigo. Não aparece na Bíblia o filho pródigo. Mas lá atrás alguém falou isso, que a gente sempre pensa na parábola voltada ao irmão mais novo. Mas qual que era o contexto? Jesus estava lá comendo com os pecadores, e aí chegam os filhos mais velhos e questionam para os discípulos, por que o seu Senhor come com essa gentalha aí? Né? E aí Jesus conta a parábola. E aí quando o filho mais novo retorna, o mais velho vê a festa, ele fica irado. O pai vai até ele, esse cara gastou dinheiro com meretriz, pô. Eu tô aqui há tanto tempo, o senhor nunca fez nada. E aí o pai fala, filho, tudo que eu tenho é seu. Tipo assim, mata qualquer hora, qualquer animal, faz a festa. O final da parábola, a mensagem da parábola é muito clara. Existem pessoas que estão na casa do pai e estão perdidas. E aquelas pessoas são aqueles que estavam questionando Jesus. Jesus estava dizendo o seguinte, tá vendo as pessoas que eu estou comendo aqui, esses pecadores? Eles de fato se afastaram do pai. Mas eles perceberam. E eles voltaram. Eles reconhecem que não são nada. Agora vocês não estão indo para longe, mas estão longe.
A obediência de vocês, esses anos que vocês têm servido ao Pai, é por mera aparência. O coração de vocês está longe. E a gente entende porque em Mateus 23 Jesus chama eles de sepulcros caiados, né? Porque por fora é uma coisa linda. Tá tantos anos servindo na casa do Pai, mas por dentro tá podre, afedido, se decompõe à morte. Então essa é a questão, né? Tem gente que tá na casa do Pai, mas tá servindo apenas de aparência. E aí quando Jesus vem no Sermão do Monte e explica o que é a lei, era para esses caras se tocarem. Porque a maioria das pessoas vai passar a vida toda sem consumar um adultério ou sem matar alguém. Mas quando Jesus vem e explica que você odiar o seu irmão, você é um homicida, e quando você cobiça alguém que não é sua esposa, seu marido, você é um adúltero, aí, opa, peraí. Então, eu que nunca fui no motel trair minha esposa, mas já cobicei, eu tô tão pecador quanto a prostituta? Sim. Pô, eu que nunca matei ninguém, mas bato a... Até balançou aqui. Na reunião da igreja, eu bato ali pra fazer minha vontade. Brigando com os irmãos, intimidando. Eu tô igual o cara que tá lá matando pessoas em Israel, com o cara do Hamas matando. Sim, você também é homicida. Aí, quando eu entendo isso, eu percebo o quê? Eu não consigo agradar a Deus por minha própria força. Eu não consigo cumprir a lei. Aí, por isso que o evangelho é as boas notícias. Porque alguém veio cumprir no seu lugar, cara. Alguém veio e cumpriu. Alguém veio, passou a vida toda aqui sem cobiçar a mulher do próximo. Alguém veio, passou a vida toda aqui sem desejar um pro outro. Esse alguém é Jesus. Então, vai lá pro seu quarto, vai pra algum lugar, bota o gelo no chão e ora a Deus e fala que você quer Jesus. Fala que você quer Jesus, quer segui-lo. Deposita tudo que você tem a Ele. Então, essa mensagem que Jesus trouxe, que revoluciona e que a gente deve pregar. A gente mostra a lei, ó. A lei veio para que toda a boca se cale. Para que todo mundo fique desculpável. E pela lei eu tenho um pleno conhecimento do pecado. Eu sou pecador. E agora? Jesus veio e cumpre, cara. E agora que Jesus cumpriu a lei no meu lugar, e eu reconheço isso, eu vou viver minha vida toda para agradar Ele. Então eu passo a obedecê-lo por amor e não por aparência. Eu passo a obedecê-lo por gratidão e não com medo do inferno, porque Ele já me libertou do inferno. E aí fica uma obediência parecida com aqueles 7 segundos anos que Jacó trabalhou, que pareceu dias para ele. Por quê? Porque ele amava tanto Raquel, que os 7 anos viraram dias. Então a gente passa o dia todo na igreja, a gente dá oferta, dá dízimo, dá carona, evangeliza aquela pessoa cabeça dura, a gente vem aqui, faz tudo e a gente não percebe. Por quê? Porque a gente gosta. A gente faz de coração sincero. Sim. Não sei como que a gente tá de tempo aqui. Não sei. Tá. Fala aí, meu filho. Tá tranquilo? Ou não? Tá tranquilo aí, André? Aqui tá tranquilo. É? Ô, André, assim, quando a gente olha pro período da reforma lá atrás, da reforma protestante, a figura ápice ali foi Lutero. Né? Foi o cara que a gente viu que já tinha, você falou aqui, já vinha acontecendo alguns movimentos por alguns homens de Deus e tal, preparando o caminho, mas ele que deu o start ali, então partiu dele. Se a gente for pensar hoje aqui numa reforma... Primeiro que é difícil a gente pensar na reforma hoje, como que seria, né? Porque hoje a gente tem uma igreja muito fragmentada, né? Né? A gente tem várias tradições de igreja, né? Nós somos tradição batista, tem os presbiterianos, metodistas, tantos outros irmãos aí. Mas para a gente tentar pensar assim de uma forma um pouco mais prática, como a gente poderia, o irmão que frequenta a igreja aqui, que frequenta a nossa igreja aqui, poderia ter como alerta aí para ele reformar primeiro que a própria vida, né? Que Sim, acho que a gente deve começar hoje uma reforma, eu tenho que começar comigo, cara. Eu tenho que alinhar meu coração, a minha vida e tal. Mas como eu poderia fazer isso aqui? Como eu poderia ler a Bíblia de uma forma diferente? Como eu analisar a pregação que está sendo entregue, a mensagem que está sendo entregue no púlpito da igreja ali, ter uma análise coerente. Aquilo lá é realmente a palavra de Deus, ou aquele cara que está falando, ou aquela mulher que está falando, está selecionando um texto ali e está fazendo... Tá manipulando, tá me manipulando. Como a gente poderia caminhar nesse sentido, assim? Esse é o grande desafio nosso, né?
Eu até comentei esses dias, até postamos lá na página do seminário do MISPAR, que eu falei assim, pra gente ter ideia do quão novo é esse estudo sobre a reforma aqui no Brasil. O primeiro tradutor das obras de Calvino, por exemplo, para o português aqui no Brasil, que é um presbiteriano, o reverendo Walter Graciano, ele está vivo. É um senhorzinho, mas está vivo. Contemporâneo nosso. Como que é? Sim. Ele é o primeiro? O primeiro tradutor das obras de Calvino para o português aqui no Brasil. De Calvino. De Calvino. Ele traduziu direto para o português. Exato. Então, assim, vejam só. A geração de brasileiros que comemorou os 500 anos da Reforma é a mesma geração que foi a primeira a receber as obras de Calvino em português. Ou seja, mais de 400 anos depois da morte de Calvino, as obras dele chegam no Brasil. Então, isso apenas para a gente dar um exemplo do quão novo esse estudo sobre a Reforma é, inclusive. Né? Que pouquíssima gente, né, talvez antes de 16, que 17 foi 500 anos, todo mundo que está comemorando essa semana não comemorava, né? Então ainda é uma coisa muito, muito nova, muito recente. Uma das coisas que eu, como pastor, mais tenho ouvido de pessoas que chegam na igreja, de pessoas que são parentes, são amigas, e às vezes desconhecido, né? Teve uma semana que 2 Ubers que eu peguei, né? Eles pegaram em igreja, então começa a perguntar, vai jogando um verde, né? Aí você pressiona um pouquinho, onde esse cara quer chegar? Ele abre ali. Uma das coisas que eu mais tenho escutado como pastor são pessoas que estão confusas e estão machucadas por conta da banalização das chamadas igrejas evangélicas. Então, pessoas que foram exploradas, pessoas que estavam lá com boa intenção e viram um escândalo muito forte, pessoas que viram a politicagem, que viram uma coisa com dinheiro. É uma das 3 coisas que eu mais escuto. Quando você pega no IBGE a quantidade de evangélicos no Brasil, você acha maravilhoso. Mas a gente que está no meio evangélico, a gente sabe que aquele número ali é uma fachada muito grande. Então, o que eu tenho mais percebido são pessoas que vêm dessas igrejas, que vêm desses segmentos, que estão aí feridas, que estão confusas. Algumas, inclusive, falam, antes de vir aqui, eu estava ao ponto de não querer mais saber disso. Eu dei, assim, uma última chance no meu coração, porque todo lugar que eu fui estava assim desse jeito. Então nós temos que entender muito bem o que o nosso público como brasileiro está vivendo. Está na hora da gente pregar. Não estou querendo dizer que o contexto vai guiar nossa pregação. Mas nós temos que entender o que está passando. Por isso que eu trago alguns exemplos, né, da alimentação, dos dias, porque são coisas que você vai ouvindo e você vai fazendo links com o que está acontecendo. Então, assim, nós temos que pregar Cristo, somente Cristo, unicamente Cristo. A gente conhece Cristo pelas Escrituras, então somente as Escrituras. E o nosso evangelho é o evangelho da graça. O nosso evangelho é o evangelho da graça. Se tiver uma coisa diferente, é melhor tomar cuidado, a gente está indo para outro caminho. Então abrace as Escrituras, ame as Escrituras. Esses homens estavam dispostos a morrer para que o povo lesse a Bíblia na sua língua. Esses caras estavam dispostos a morrer para falar que tinha alguma coisa errada. Esses homens viram uma igreja muito confusa e muito suja. E mesmo assim não se afastaram da fé cristã. Preferiram lutar, preferiram arregaçar as mangas, se arriscar. Foram cancelados na época, né, excomungados, etc. E tal, porque eles entendiam, não, o verdadeiro evangelho precisa ser pregado, precisa ser anunciado. Então, o primeiro passo, um exame às escrituras, volta às escrituras, começa a ler ali, vai dando uma olhada, pesquisa sobre o tema, joga lá 5 solas na internet, joga lá somente pela graça, vai dando uma olhada nisso. Porque se a gente entende muito bem esses fundamentos, né, que é Cristo que faz a obra, a gente é vacinado contra todo tipo de engano. A gente é vacinado contra todo tipo de engano. A pessoa não se deixa levar por um discurso bonito, por propostas idiotas também, né? Exatamente. Porque as pessoas acabam, de uma certa maneira, sendo ludibriadas, né? Exatamente. Por aqueles que se travestem, né? De apóstolo, como o pastor acabou de falar, apóstolo, pastores e assim por diante. Exato. Eu acho que também há uma questão, né? Porque quando o pastor Diogo até sugeriu trazer o senhor para cá, o senhor, né? Trazer viu, né? você para cá. Ele até falou algo interessante que eu tinha até me esquecido, né? Porque ontem, né, foi o Halloween também, né? Exatamente. E as pessoas, por exemplo, se você perguntar, é de verdade, pega o celular aí e manda um WhatsApp num grupo aí da galera da igreja,
Talvez os mais, né? Opa, tem alguma pegadinha nessa daí. Ô, o que se comemora ontem, né? Eu não lembro aqui. O que se comemora? Opa, pastor Diogo faz essa pergunta. Tem alguma coisa ali, né? E talvez o cara vai escrever lá, né? Tipo, Halloween, né? Um outro vai colocar lá o dia do Saci, vai jogar. O dia do Saci foi ontem também. Foi também? Aí, ó. E aí a gente vê também essa questão, né? Saci tá roubado, né? O dia do Halloween, o dia da reforma, concorrência é brava. Verdade. E a igreja está tão influenciada também pela questão do mundo, né? E aí falta exatamente isso, só as escrituras, né? De nós nos agarrarmos mais naquilo que é eterno e perfeito para as nossas vidas. E eu entendo também, né, que as pessoas ela têm esse lado pela influência, né? A minha esposa, por exemplo, ela passa uma dificuldade tremenda, né? Porque ela é professora de crianças. Ela trabalha em 2 lugares diferentes, né? Ela trabalha na prefeitura de São Paulo e na prefeitura de Taboão da Serra. De São Paulo não teve isso, né? Mas de Taboão da Serra foi muito forte, mas muito forte. E principalmente na escola dela, da diretora colocar morcego, fantasma, bruxas, por tudo quanto é lado. E engraçado que teve 2 crianças da sala dela que disse o seguinte: professora, amanhã não, essa semana eu não venho. Porque o que vai acontecer aqui na escola, Jesus não se agrada. Uma disse uma coisa nesse sentido, e a outra disse, na minha família é cristã, eu não venho, professora. Então 2 deu a justificativa e mostrou por que não viria, né? E as influências, elas estão batendo forte, né, na vida das crianças. Sim. E no meio dessas crianças, a cristãos, e no nosso meio mesmo, né? Porque nós vamos ter jovens, nós vamos ter todo tipo de gente que recebe essas informações da televisão, recebe de alguma maneira através das questões que estão vindo. Pô, Halloween é uma coisa que é comemorada lá nos Estados Unidos, né? Não é uma cultura nossa. Não é cultura nossa. Que a gente tá né? E cada ano a gente está importando mais, né? Exatamente. Tenho percebido isso também. Cada ano a gente tem trazido mais. E talvez esse ano é que a gente, né, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas esse ano eu já ouvi muitas histórias parecidas como as das 2 garotas que o senhor citou, pastor. E já deveria ser um sinal para as escolas, ó. Se a gente for continuar com isso, a gente vai ter muito problema. Sim. Né? Porque no carnaval ele já não vem. Na festa tal já não vem. A gente quer tirar Dia dos Pais da Mãe, eles falam para manter. Então, mas esperar que pessoas não espirituais tenham esse raciocínio, né? Mas enfim. Mas isso serve também para a gente estar firme com a verdade. Porque a impressão que dá que nessa área e em muitas outras, parece que a situação está chegando num ponto assim onde está muito difícil conviver. Se um cristão, por exemplo, hoje, ele fala assim, ó, não vou consumir mais nada, nenhuma marca, nenhum mercado, nada que apoie uma pauta que eu não defenda. Ele não consegue viver. Sim. Ele realmente não consegue. Porque tudo vai ter alguma coisa ali, né? Você vai assistir um filme com a sua família, na Netflix lá, 18 anos classificação. Aí, de repente, aparece uma pessoa nua ali, uma piada duplo sentido, né? Então, parece que a gente tá chegando no ponto assim, ou vai ter um grande avivamento, né? E as coisas vão mudar mesmo, ou então vai ter uma pressão ou uma grande perseguição muito forte, né? E quando a gente olha para a reforma foi um período ao mesmo tempo de um grande avivamento. A gente está aqui falando, né, 500 anos depois. E ao mesmo tempo foi um período de grande perseguição, onde pessoas morreram, né? Às vezes uma coisa não anula a outra, né? Quando nós pensamos em avivamento, a gente sempre pensa nos pontos positivos, mas quando a gente olha os heróis da fé, lá em Hebreus, depois que falam, não, eles calaram a boca de leão, fizeram isso, aquilo, beleza, aí vem, eles foram cerrados ao meio, andaram errantes, então, ser perseguido, mesmo que seja uma perseguição mais leve, como ter que faltar na escola, fazer um trabalho extra para compensar uma nota, ser perseguido por amor a Cristo é um privilégio. É ser semelhante a ele em seus sofrimentos, usando as palavras do próprio apóstolo Paulo. A gente não pode ser perseguido por ser chato, né? Mas se a gente é perseguido porque se manteve fiel, porque não quis assistir, porque falou, não vou sair com vocês, disso eu não participo, amém, glória a Deus, né? É isso que Deus vai recompensar, a nossa fidelidade. Nós
nós três aqui somos de tradição batista, né? Eu, por um tempo, eu não sei se o pastor Denner teve em outra vertente teológica por algum tempo da vida, mas... Pouco, é? Bem pouco, sim. Eu tive durante uns 7 anos, quase 8 anos da minha vida, eu servi numa igreja de linha pentecostal, né? Uhum. Fui ajudar um trabalho que estava começando lá, fiquei por 7 anos lá. Mas batista raiz, né? Voltei, tô aqui. Então, e aí a pergunta que eu quero trazer, André, que mais para a gente aqui de tradição batista, nós batistas, nós somos de tradição protestante ou nós somos lá da tradição apostólica? Lá? Porque a maior parte dos batistas não se dizem reformados, né? Uhum. Assim, nesses termos mesmo, né? Parece Pelo menos os mais antigos, né? Talvez entre os mais jovens, né? Então, eu não sei se também esse movimento hoje, por conta do investimento da Igreja Presbiteriana, que é uma igreja reformada, na questão da educação, inclusive eu falo na questão do acesso a bons conteúdos. Você joga no YouTube lá, você quer pegar uma boa palestra, um bom ensino bíblico, de 10 vídeos, 9 são presbiterianos. Mas veja, isso é a mesma coisa da reforma. O que facilitou a reforma? O pessoal percebeu o avanço tecnológico de informação. A prensa. Sim. Né? Por que muitas pessoas estão comemorando a reforma? Porque o pessoal que comemora a reforma foi para a internet. Foi pro YouTube. Né? Exatamente. E teve muita igreja que esperou vir uma pandemia para perceber a importância da internet. Né? Então o pessoal percebeu o meio de comunicação. Né? Tem gente que chega na nossa igreja assim, ó, e hora de tal um grupo que você nunca ouviu falar na vida. Né? E aí um dia eu ouvi uma pregação de um fulano no YouTube, é como se eu tivesse ouvido a Bíblia pela primeira vez. Né? E ninguém sentou com a pessoa e convenceu, né? O Espírito Santo usou um vídeo ali gravado não sei quando e a pessoa apareceu por aqui, né? Sim. E aí a pergunta é, nós somos de tradição, nós como batistas somos de tradição da reforma aí ou somos lá de tradição apostólica? E fica a sabucho para você. Vamos lá. Ele está fazendo pergunta pro concílio dele. Pro concílio dele, né? Eu vou tentar resumir aqui a questão. E até na minha formatura, no discurso de formatura, eu até falei que nós éramos herdeiros de 2 tradições. Da tradição puritana inglesa e da tradição anabatista holandesa. Aí a formatura, você tá indo embora, né? Você fala... Já se formou, assim, né? Mas o que acontece, né? Aí vamos começar falando dos anabatistas, então. O termo anabatista, né, que significa rebatizador, aquele que batiza novamente... Ele surgiu pela primeira vez no início do século III, no contexto ali próximo ao segundo concílio de Cartago. Por quê? Quando teve uma das perseguições de Roma aos cristãos, alguns cristãos apostataram da fé, inclusive alguns líderes. Voltaram, inclusive, às suas antigas religiões. Quando a perseguição cessa, alguns desses voltam. E alguns ficam assim, poxa, quem me batizou foi o fulano, só que o fulano apostatou. E aí a igreja discute o quê? Essa turma toda que voltou ou que foi batizada por um apóstata, eles precisam ser rebatizados ou não? Às vezes eu até dou esse exemplo na chamada do seminário, para a primeira hora do ano, e eu pergunto, fala a chamada hoje assim ou não? Brinco com eles assim. E a maioria da igreja ali, a decisão oficial da igreja foi que não seria preciso rebatizar, por entenderem que é uma só fé, um só batismo. Porém, algumas pessoas ficaram tão incomodadas porque, poxa, o cara voltou, né, para a religião antiga, né, para o paganismo, e começaram a rebatizar. E esse rebatismo foi feito mediante a pública confissão de fé, ao credo, né, o credo batismo. Isso lá no século III, você está falando? Isso no início do século III ainda. Então surge pela primeira vez o termo anabatista. Depois que a perseguição se encerra, e a igreja fica como... O cristianismo, aliás, fica como uma religião oficial. O batismo, ainda dos bebês, ele não é apenas um sacramento. Ele também é o meio que te torna um cidadão. E até há pouco tempo, inclusive no Brasil Império, a igreja católica que fazia os batizados e registrava. O cartório era coisa católica, né? Eles que registravam. Para você ver o quanto tempo isso durou. Então, todos os grupos, aqueles grupos que eu comentei, que em algum momento questionavam a igreja do Império e saíam dela, a primeira coisa que eles faziam era negar o batismo. Então todos esses grupos se batizavam. Então o termo anabatista, ele começa a ser utilizado para descrever dezenas, talvez até centenas de grupos.
que romperam com a igreja oficial. Então você tem donatistas, do líder Donato, você tem paulacianos de Palácio, você tem os montanistas de Montano, você tem os valdenses de Pedro Valdo, você tem uma série de grupos, que são chamados anabatistas por quê? A primeira coisa que eles fazem é o seguinte: essa igreja aqui não presta. Porém, alguns desses grupos, quando questionavam a igreja do Império, questionavam por bons motivos. E outros questionavam para fazer a coisa pior. Então, quando a gente pensa nos anabatistas ao longo da história, eu não falo de um único grupo. E aqui eu entendo que está a confusão de muita gente. Porque anabatistas descreve tanto gente boa quanto gente ruim. Quando chega na Reforma, nós tínhamos alguns anabatistas. Inclusive alguns valdenses, por exemplo, pouca gente sabe disso. Os valdenses, boa parte dele entraram na Reforma Calvinista. No Sínodo de Chamforran, que é uma cidade onde se encontraram valdenses e huguenotes, calvinistas franceses, e os valdenses vieram para o lado dos calvinistas, dos huguenotes. Quando chega a Reforma, a mesma coisa. Você tem alguns grupos ali pacifistas muito sérios, que pregavam uma separação total da igreja com o Estado, que era uma coisa nova, uma coisa que não existia antes. Mas você tem uns anabatistas meio malucos, assim, meio doidos. E às vezes você encontra algum reformador criticando os anabatistas, mas ele não está criticando os anabatistas sérios, está criticando os anabatistas malucos ali, heréticos. Então existe muita confusão quando a gente fala do termo anabatista. Um segmento muito sério dos anabatistas são os menonitas, de Menno Simons, que era inclusive um sacerdote católico. O irmão do Menno Simons, o Pedro Simons, ele se uniu a um grupo anabatista, desses mais malucos, que foram para uma região do interior da Alemanha. Eles tomaram ali uma cidade, assaltaram os camponeses, os nobres pegaram as posses dele e estavam vivendo ali isolados, como fosse uma cidade nova. O Lutero, ele sai do castelo, que o Frederico colocou ele, para combater esses caras. E ali você tem um exemplo em que católicos e protestantes estão condenando alguém. Mas vejam, não era um grupo anabatista piedoso, eram os caras inclusive cometendo crimes. E aí esses caras são oprimidos, são massacrados e morrem ali. O Menno Simons, que era um pacifista, ele fica muito sentido porque o irmão dele morreu ali. E ele pensa assim, pô, eu conheço meu irmão é um cara bem intencionado, mas ele estava enganado. E isso pesou para que o Simons rompesse com a igreja católica, ele era um padre também, e se juntasse com alguns anabatistas, que já existiam, e começasse a falar o seguinte: independente do que acontecer, nós não vamos nos associar com o Estado, e nós também não vamos pegar em armas. Vamos fugir, mas lutar a gente não vai. E aí esse grupo que seguia o Menno Simons foi chamado depois de menonitas, que existem até hoje, inclusive no Brasil, as igrejas menonitas. Eles foram muito fortes aonde? Na Holanda, norte da Holanda. Aí, voltando um pouco agora. Quando nós temos a reforma com Lutero e Zwinglio, lá na Inglaterra, que já teve o pré-reformador Wycliffe, o Henrique VIII, que era um rei muito louco, muito fora da curva, ele aproveita da situação ali para pedir o divórcio com a rainha, fala que é porque ele quer ter um filho homem, a rainha não dá o filho homem, a igreja nega o divórcio, ele rompe com a igreja. Agora, o que acontece? Ele aproveita, porque a Inglaterra é uma ilha, né? Ele olha para o continente, ele vê a reforma acontecendo, ele sabe que dentro da igreja inglesa tem muitas críticas, e ele sabe que Roma já está com um problema muito grande. Tem muita gente questionando, então ele aproveita aquele ali e rompe. E no final das contas, Henrique VIII teve aí 6 esposas, né? Algumas ele mandou matar, enfim, né? Não vamos entrar aqui no momento caras, porque senão a gente abre um parênteses muito grande. Teve uma esposa que ele, não vou lembrar agora o nome dela, acho que foi a Anna Seymour, não sei se foi ela, mas que ele terminou o casamento por ela ser feia. Ele não conhecia, porque casava-se com a nobreza, ele não tinha visto pessoalmente, apenas em pinturas. Quando ele conhece, ele não se agrada com ela, e algumas semanas depois ele rompe por não consumação. Parece que essa rainha teve varíola quando era nova. E que deixou marcas no rosto. Só que nenhum pintor ia colocar o rosto da princesa, a marca, né? Então, pra você ter ideia, era esse o cara. E ele aproveita e rompe. Só que acontece, isso foi em 34, em 47, se não me engano, ele morre. Quem assume é o Eduardo VI, o filho dele. O Eduardo era protestante de verdade. E o Eduardo começa a fazer uma
a trazer a reforma genuína na igreja anglicana, que eles chamavam de igreja episcopal. Que é a igreja do John Stott, do C.S. Lewis, do Lloyd Jones, do Whitefield, do Riley, que é uma igreja séria. E aí o Eduardo começa a fazer mudanças. O Eduardo ele tira os santos da igreja. O Eduardo ele começa a levar protestantes do continente para ensinar na universidade. O Eduardo ele trabalha para traduzir a Bíblia. O Eduardo é um cara protestante. Só que o Eduardo morre 6 anos depois porque ele tinha uma saúde debilitada. E quem assume depois é a Maria Sanguinária, Mary Tudor. Né? E ela, talvez até revoltada com o pai, que abandonou a mãe católica, e vendo depois o irmão concluir na reforma, ela chega e começa a perseguir todo mundo. Ela dura apenas 6 anos também, porque foi um regime muito difícil. Quem assume é a irmã dela, Elizabeth I, que reina aí durante quase 40 anos, acho que um pouco mais de 40 anos. Toda Elizabeth tem um reinado longo, né? É isso que eu ia falar agora. Toda Elizabeth tem... mesmo que morreu. Vai saber, né? Teve 70 e poucos anos de Não, de reinado. Então, aí quando a Elizabeth assume, o que acontece? Aqueles protestantes que com Eduardo começaram a fazer reforma de verdade e fugiram da Maria Sanguinária, eles voltam para querer fazer reforma. Os católicos falam assim, ô Elizabeth, a gente já tá difícil, né? Tudo bem, mas vamos botar o pingo nos is, vamos acalmar os ânimos, vamos ficar por assim? Então o que a Elizabeth I faz com uma boa política? Ela pega a igreja daquela reforma que o Eduardo parou e fala, essa aqui é a igreja da Inglaterra, a igreja da Anglia. Tá. Não vai ser o catolicismo e eu também não vou continuar a reforma. Só que aqueles homens que estavam com Eduardo e voltaram, quando eles se refugiaram, eles tiveram mais contato com os protestantes. Então eles voltam e eles começam a questionar tanto com Elizabeth quanto com os sucessores dela, um deles o rei Tiago, né, o James, King James. Eles começam a falar o quê? Vamos terminar a reforma do Eduardo, vamos purificar a igreja. Porque a igreja anglicana, você vai no culto, lembra um pouco o culto católico. Então eles começam a pedir a pureza do culto. O culto era uma coisa muito importante para os reformadores. Vamos purificar o culto. E aí eles ganham o apelido pejorativo de puritanos. Então os puritanos eles queriam terminar a reforma que o Eduardo começou. E eles eram influenciados pelos outros protestantes. Depois que Elizabeth sai, depois de algum tempo vem o rei Carlos, que começa a perseguir os puritanos. Parte dos puritanos vão para a Holanda e encontram menonitas. Consegui amarrar agora, né? Então, assim, não, onde vai amarrar um outro, né? Eles fogem do rei Carlos e vão para a Holanda e encontram ali os menonitas. E aí, quando eles voltam depois, nós temos a tradição batista. Porque quando a gente olha os grupos históricos, se você fala assim, não batiza bebê e batiza por imersão. Só os batistas. Só. Anglicanos, luteranos, congregacionais, presbiterianos, metodistas, só os batistas. E os menonitas. Também, né? Só eles. Porém, quando a gente começa a olhar os primeiros batistas daquela época, as primeiras confissões de fé, não tem como a gente negar a influência puritana. Você pega a Confissão de Fé de Westminster, que a presbiteriana usa até hoje, e pega a Confissão Batista de 1689, elas são parecidíssimas. Você pega a Confissão Batista de 1844, eles falam assim, logo no preâmbulo, não somos anabatistas. Eles já dizem com todas as letras, não somos anabatistas. Então, assim, eu vejo sinceramente e claramente que o grupo batista, eles foram influenciados pela tradição puritana inglesa, que queria terminar a reforma da Inglaterra, e também pela tradição menonita holandesa. Não tem como negar uma coisa ou outra. Porque o nosso batismo só os menonitas faziam, ou os outros grupos anabatistas. Porém, por que nós não continuamos menonitas? Por que nós voltamos para a Inglaterra e colocamos uma igreja com outro nome? Né? Inclusive é interessante que a gente tem registros históricos de alguns batistas que quando voltam, tem alguns deles depois que não ficam na Inglaterra, eles voltam para a Holanda e se tornam de fato os menonitas. Então a gente consegue afirmar que os batistas são herdeiros tanto da tradição puritana, tanto da tradição anabatista holandesa. Então eu tenho uma visão mais conciliadora nisso.
A gente não precisa ficar brigando, você é anabatista, você é puritano. Não, nós somos herdeiros das duas. Vamos pegar o que cada uma tem de melhor e vamos seguir, né? John Bunyan, autor do Peregrino, era um puritano, batista, né? Então como é que a gente vai negar a influência que tivemos? Vamos jogar o John Bunyan no lixo? Não, vamos não. Então nós somos de tradição ali, né? Protestante, mas a gente também tá lá em cima da doutrina dos apóstolos também, né? Com certeza, assim. com certeza. Mas mesmo, desculpa interromper, pastor. Não, vai, pode. Quando a gente fala dos anabatistas, é difícil nós traçarmos uma linha histórica, né? Tanto, né, dos cristãos primitivos até hoje. Apesar de nós termos diversos grupos anabatistas, a gente pode traçar talvez uma linha teológica. Certo. Agora, uma linha histórica é difícil, é romantizar um pouco. Certo. Mas, de fato, a influência anabatista sobre nós é imensa, não tem como negar isso. Certo. Estamos chegando ao final. Boa. Queria agradecer, pastor, de verdade. Eu que agradeço. Falei demais, né? Não, mas... não. Nós vamos montar... Veio aqui para falar e foi muito bom. Foi ótimo, excelente. E a gente quer convidar, deixar já um pré-convite, né? Opa! Daqui a algum tempo, né? Boa. Para falar um pouco mais, não sobre esse tema, né? Mas qual foi o tema que você falou? Escatologia também, né? Ele falou bem? Ele fala escatologia, eclesiologia. Ele fala de tudo, viu, na verdade. Então, vamos montar aí um programa aí também. Pelo menos tento, né? Se sai, não é outra coisa. E vamos convidar o pastor para voltar aqui. Para mim foi enriquecedor novamente. Há uma área legal também que ele tem bastante domínio, é a área de educação cristã, né, André? Também interessante também. É um tema que nesses últimos anos tenho me debruçado bastante, né? Estudado muito. Mas estamos aí, educação, história da igreja, cosmovisão, teologia reformada. Repete enfim, estamos aí. Tem mesmo, pastor? 28. 28, né? Tenho 28 Jovem, anos. Né, cara? Eu com 28 tava jogando pedra no telhado do vizinho. O cara tá dando aula no seminário. Entendeu? Pegou a diferença? Agradeço também o nosso ponto aqui, né? Esqueci algum texto, ele soltava aqui. Soltou aí pra nós aí, né? Agradeço o convite. Professor, pastor, muito obrigado. Eu queria de verdade já agradecer pelo programa, agradecer também pelo nosso querido irmão, pastor Diogo, que trouxe aí, né? E tá participando com a gente aqui de uma maneira enriquecedora também, ajudando bastante aí. Uma pessoa terminando a faculdade teológica. Terminando, já o TCC tá uma maravilha, né, Diogo? O que é o TCC que você vai fazer? Eu já apresentei o TCC, o André foi presidente da banca. Foi? Foi. Qual que foi o tema? O meu tema foi a relação entre a pregação e a música no culto, né? Que é um tema bem da área que eu tenho trabalhado aqui, né? Que é e um tema que tem muito a ver sobre a reforma, né? Porque a gente acaba não falando isso, mas a reforma também inclui uma reforma no culto, né? Sim, na liturgia, né? Porque como era a liturgia católica, né? É que se tornou depois, né? Mas esse aí a gente guarda para o outro episódio, né, pastor? O tema de hoje, né, foi sobre a reforma protestante. E nós precisamos de uma outra reforma? Acredito que sim, né? Dentro daquilo que o pastor acabou de falar. Isso. Eu quero também deixar aqui meu agradecimento ao pastor André, um colega, um amigo aí. Quando a gente vai para o seminário, tem muita coisa que Deus agrega na nossa vida, né? A gente vai para lá com esse objetivo de agregar conhecimento teológico, mas a gente acaba aprendendo muito com a experiência dos professores, criando laço com os professores e laço com os colegas, né, de seminário, que a gente, certeza, na verdade, leva para a vida. E o André é um desses caras que eu tive o prazer de ser um colega, depois tive a honra de ser aluno dele, e hoje a gente, eu posso dizer que o André é um amigo, né, um exemplo para mim como estudante de teologia, como um cara que ama a palavra de Deus e trabalha para... Somente pela graça isso aí. Tamo junto. Mas, André, obrigado mesmo. Obrigado pela amizade, obrigado pelo companheirismo, obrigado pela presença, por ter vindo aqui. Que Deus abençoe seu ministério, sua vida e vamos trabalhar bastante aí. Quer fazer considerações finais, pastor? Pode fazer. Quero, por gentileza. Primeiramente, agradeço pelo convite. É um tema muito relevante, é um tema importante. Como eu falei, é um tema que a igreja brasileira ainda está descobrindo. Normalmente quem chama para falar sobre esse assunto são os jovens em congresso. Então não desanimem, procurem, se informem, vão atrás. É um tema muito, muito satisfatório, porque a gente se identifica, a gente se emociona e somos edificados com a história dos nossos irmãos do passado. A história da reforma é a nossa história.
A história da reforma é a nossa história. A história cristã é a nossa história. O que os nossos irmãos do passado fizeram, o que eles lutaram e conquistaram, nós também lutamos e conquistamos. Então, permaneça firme, se interesse por isso, e leia os 5 solas. E precisando, o pastor Diogo tem meu telefone, contato. Quiser ir pro seminário, quiser trocar uma ideia também, pode passar, tá bom? Beleza. Te medir aí, você faz a ponte e quem sabe você não se torna um aluno também do nosso seminário. Boa. Quero agradecer a todos aqueles que participaram conosco até agora. Deixe o seu like. Olha que importante. Para mim foi uma baita de uma aula. Muitos conselhos, muita coisa aqui que se o camarada entender, parar para entender um pouco de tudo aquilo que foi dito, vai tirar lições riquíssimas para sua vida. Então deixa lá um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para os seus amigos, tá? Conta para eles o que está acontecendo aqui no Agregando Valores. E é uma honra realmente receber o pastor André aqui, e também quero agradecer pela sua presença até o final desse programa, não é, pastor? Isso aí, obrigado, gente. Obrigado. Tamo junto, foi um papo muito bom. Espero que tenha edificado aí e agregado valor na sua vida aí. Deus abençoe. Até a próxima. Valeu, pastor Denner. Obrigado, meu amigo. Tamo junto, hein? Tamo junto. Valeu.